Eu ouvi dizer que você não é muito chegada em esquerdista. Eu odeio esquerdista. Odeio, eu não tenho amizade, não contrato, não faço questão. Geralmente é um invejoso, um ressentido, um fracassado. E enquanto que o capitalismo, ele é um espetáculo daqueles que deram certo. E desde então eu não faço questão de esquerdista, porque eu acho que são pessoas que atrasam a nossa vida. Fernanda Guardian é o pesadelo dos esquerdistas. E fundadora da Guardian Trust Capital. Uma assessoria de investimentos internacional com centenas de milhões de dólares sob gestão. E o mais interessante é que ela começou tudo com um simples canal de YouTube. E hoje bate quase 400 mil inscritos. Onde vende mentorias, cursos e ainda capta clientes para os seus negócios. Eu prefiro IA, eu prefiro robô. Eu sou a favor da sociedade tecnocrática. Porque essas pessoas não merecem emprego. A pessoa não faz o básico, não dá para contratar. A sua carreira que vai te trazer dinheiro não é investimento. Essa história de que investimento deixa rico é papo de piramideiro. Eu pegando o livro do Boulos e limpando o cocô do meu cachorro com o livro do Boulos. Essa é a thumb. O maior indicador de sucesso é a crítica. O elogio, ele é o indicador contrário de sucesso. Se você é muito elogiado, você não tem sucesso. Eu demiti mais de 50 pessoas para chegar onde eu tenho hoje. E por que você decidiu colocar todo o teu dinheiro fora do Brasil? Porque o Brasil é irrelevante para o mundo. Isso aqui não é um podcast convencional. Na verdade, isso aqui nem é um podcast. Eu não tô nem aí pra história do convidado. Eu trouxe alguns milionários aqui para responder uma única pergunta. Se você tivesse que começar do zero hoje, apenas com o seu conhecimento adquirido, sem poder usar o seu nome ou influência pessoal, como que você traçaria um plano passo a passo para poder fazer R$1 milhão em até 12 meses? E o plano é o que a gente vai descobrir agora. Eu sou Bruno Simontobi e esse é o Plano do Milhão. Nanda, seja muito bem-vinda ao Plano do Milhão. Prazer te ter aqui hoje. Eu vou querer saber de você várias coisas nesse episódio, mas eu acho que a principal delas é que eu ouvi dizer que você não é muito chegada em esquerdista. É verdade? Eu odeio esquerdista. Odeio, eu não tenho amizade, não contrato, não faço questão. Tá, e da onde que você tirou isso? Como é que é? Me explica melhor. Eu sempre fui uma pessoa de direita, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre... Meu pai é um pequeno empresário, sempre sofreu muito com o pequeno negócio dele, porque quando a gente fala pai empresário, né, já veio gente falando que, nossa, Patricinha, filhinha de papai, não, tem muito empresário, tem muitos CNPJs abertos no Brasil e não tantos milionários assim, tá? Então, só ser empresário não é sinônimo de sucesso. Meu pai tem um negócio, é só ele, meu irmão, sempre me ensinou valores como trabalho, me ensinou a trabalhar, a fazer o meu dinheiro sozinha. Perceba que eu falei fazer dinheiro e não ganhar dinheiro, porque o Brasil tem essa coisa do ganhar dinheiro como se o sucesso, o dinheiro devesse, né, dependesse do Estado, né? Então é até uma diferença do português e do inglês. No inglês a gente fala make money e no Brasil é ganhar dinheiro. Então meu pai sempre me ensinou o contrário, então eu sempre fui uma pessoa de direita. Aí eu conheci a Escola Austríaca de Economia e eu li um livro do Mises chamado A Mentalidade Anticapitalista, e esse livro ele foi um divisor de águas na minha vida, porque ali ele explica como que é a mentalidade mesmo de alguém de esquerda. Geralmente é um invejoso, um ressentido, um fracassado, e enquanto que o capitalismo ele é um espetáculo daqueles que deram certo. Então eu comprei muito essa ideia e desde então eu não faço questão de esquerdista, porque eu acho que são pessoas que atrasam a nossa vida. Boa. Já começamos bem aqui, vamos lá. Gente, eu falo com isso assim, realmente é o que eu penso, porque tem gente que fala, você fala essas coisas no YouTube só para engajar, não é verdade, eu não sei de esquerdista na minha vida. Não, eu acredito, eu conheço muita gente que tem o mesmo pensamento que você, só que a maioria não tem coragem de falar, você só tem coragem de falar. Não, e assim, até aquela esquerda soft, porque também existe, tem aquelas coisas, a extrema esquerda e tal. Quais são os graus, assim, que você... Pra mim é tudo comuna. Sério, começou a esquerdar comuna. É tipo, a pessoa que fala muito social. Tem bem-estar social, justiça social, tudo é social. Começou a esquerdar, eu odeio essa palavra. Não, gente, não é... Se você quer fazer o bem... Você não tem que depender de um terceiro, achar que o Estado tem que fazer. Vai lá e faz uma doação privada,
vai lá e adota alguma coisa, faz uma coisa pro próximo, mas não, o esquerdista muitas vezes não faz nada, mas acha que o Estado tem essa obrigação. Você acredita no Instituto do Estado Mínimo? Para você, nem deveria existir o Estado? Essa é uma discussão boa. Assim, teoricamente, eu acredito, só com base na teoria, tá? Que acho que a sociedade poderia se desenvolver sem Estado. Eu acredito nisso. Mas em termos práticos do que a gente tem na vida real, a gente vê que as civilizações que deram certo tiveram um Estado ainda que mínimo. Então, em termos práticos, eu sou mais essa teoria do Estado mínimo, embora eu concorde muito com o que vários anarcocapitalistas falam. O próprio Milley é anarcocapitalista, eu concordo com tudo que ele fala. Então, acho que é uma divergência, talvez, ali que, no final, a gente tem a mesma ideia oposta, que é essa coisa do Estado paternalista, né? Que eu absolutamente discordo. Na sua opinião, então, qual que você acha que deveria ser a função do Estado? Ele deveria se limitar a quê, exatamente? Segurança. Se o Estado fizesse só a segurança, já estava bom, entendeu? Mas nem isso faz. Nem isso faz. Se você é do Rio. Então, não mais, né? Mas eu sou de lá, não moro mais lá. Pelo sotaque, dá pra perceber. O Rio de Janeiro é a prova disso. Prova de como o Estado falhou em sua missão de preservar a paz. Então o Estado ele não consegue fazer a sua função básica, que é a segurança. E aí o problema do brasileiro é achar que o Estado tem que fazer tudo. Então o Estado tem que promover educação, tem que promover igualdade social, justiça tributária, que é um negócio ridículo, que não faz o menor sentido. Justiça em quê? Em imposto, em roubo legalizado. Então o Estado ele acaba se metendo em tudo, nas relações trabalhistas, nas inovações, em tudo tem Estado, tudo que você vai fazer tem Estado. Então, se o Estado fizesse só a segurança, estaria bom, entendeu? Acho que a gente já evoluiria muito como nação. Eu vi uma postagem esses dias que teve algum jornal, não sei se você deve ter visto, que pontuou que a gente precisaria de uma arrecadação de tantos bilhões de dólares para conseguir acabar com a fome no mundo. E aí se a gente trouxesse isso para o Brasil, né, considerando que o PIB mundial, né, o Brasil representa 2,7%, a gente precisaria, sei lá, de 425 bilhões para acabar com a fome. Só que aí depois fizeram um cálculo e viram que isso é o que se arrecada em 13 dias. O Estado arrecada isso a cada 13 dias. Então, mas o Mises, que é um dos maiores expoentes de escola austríaca, ele refutou o socialismo com base no cálculo econômico, porque ele provou que economicamente e em termos de cálculo econômico o socialismo não dá certo, porque o socialismo, porque sem propriedade privada não há cálculo econômico, e sem cálculo econômico a economia colapsa. Então, socialismo refutado, economicamente. Culturalmente é outra história. A gente não pode nem dizer que o socialismo fracassou em termos culturais, porque existe até hoje pessoas, animais, defendendo essas ideias. Né? Então, assim, culturalmente teve sucesso, infelizmente, mas economicamente fracassou. Isso é inegável. Mas me conta uma coisa, assim, você não nasceu rica, né, pelo que a gente conversou ali. Não, nasci pobre, nasci de uma família muito simples. Então, e você não flertou em nenhum momento da sua vida com esse discurso vitimista e você não teve nenhum lapso, assim? Então, eu convivia num centro de formação de esquerdistas, que é a USP. Eu fiz USP. Você fez USP. Pô, então, como é que foi isso aí? É que assim, eu entrei em 2013. Em 2013 não tinha muito essa coisa da direita, né? Isso foi ter mais em 2018 ali. Então era todo mundo comuna. Eu acho que eu também já devo ter sido um pouco comuna sem perceber. Mas eu sempre entendi o valor do trabalho. Eu sempre entendi que eu que ia ser responsável pelo meu sucesso e não o Estado, não um terceiro. Então, meu pai que me ensinou isso. Então, eu nunca flertei com essas ideias de que é o Estado que tem que fazer isso, fazer aquilo. Você nunca teve um momento que você pensou, tipo, cara, putz, é meio injusto, sabe? Ou não? Não, porque o esquerdista ele tem uma inversão de importância, de valores.
O esquerdista fala muito da humanidade. Eu me preocupo com a humanidade, com os oprimidos, com os necessitados. Isso não existe. Na prática, você vai primeiro se preocupar com você, depois com a sua família, depois com a comunidade, depois com a humanidade. Ou seja, a humanidade é uma abstração. Então, assim, eu vou me preocupar primeiro com a minha família. Até hoje eu sou assim. Eu me preocupo comigo e com a minha família. Claro, eu vou me preocupar com o outro fazendo, ajudando o outro quando eu tenho oportunidade. O próprio ato de empreender é ajudar o outro. É dar oportunidade para as pessoas crescerem. Eu tenho casos de pessoas no escritório que eu contratei que nunca tinham viajado para fora. E graças a mim, por eu ter dado essa oportunidade, hoje a pessoa prosperou. Então, assim, claro que eu vou ajudar quando tiver oportunidade, mas não que isso vai ser o foco da minha vida. Porque na escala de valores, primeiro vem a minha família. E você só fez isso porque você queria resolver a sua vida primeiro, né? Não é óbvio. Você queria resolver a do Sim, outro. não tem. Então, assim, é uma sinalização de virtude, essa coisa da humanidade, da civilização, que não faz sentido. Eu vejo a galera mais de esquerda ressaltar exatamente essa inversão das coisas, né? Enquanto o capitalista, ele sempre parte do individual, eles é o bem-estar comum, social, né? A palavra que você não gosta. Eu odeio essa palavra. Odeio altruísmo... empatia, odeio social, odeio essas palavras. Mas você acha que não, tipo, sei lá, se você for olhar alguns extremos, assim, sei lá, Madre Teresa de Calcutá, coisas assim muito extremas, você realmente não acredita que essas pessoas sejam 100% legítimas, assim, em suas teses? Como assim? Que suas teses altruístas. Porque às vezes a pessoa... Não, eu acredito nisso. Eu acredito, mas aí é uma ação voluntária, né? Eu defendo isso, mas aí é ação voluntária, não uma coerção estatal. É diferente. Não, sim. A pessoa faz porque ela se sente bem, e isso é nobre. E aqui a gente entra até na parte religiosa, isso é nobre, isso tem que ser incentivado, mas não imposto pelo Estado, entendeu? E eu acredito muito nessa natureza humana de ajudar o próximo. Eu realmente acredito nisso. Só ver o caso do que aconteceu com a Juliana lá do vulcão da Indonésia. Um cara indonésio aleatório lá, foi lá, arriscou a própria vida para salvar a menina que ele nem conhecia. Então, assim, o que aconteceu na tragédia do Rio Grande do Sul também, o Brasil inteiro ajudou. Eu acredito nesse aspecto... nessa ação voluntária da sociedade. E isso tem que ser, sim, incentivado. Você acha que o problema está mais em querer institucionalizar? Exato, em querer fazer a força. E se você é contra, você é maldoso, você não presta, você é ruim. É assim. Eu realmente gostaria de entender a cabeça de um esquerdista. Inclusive, me veio uma ideia ótima agora. É doença, é a única explicação. Não, tem o livro A Mente Esquerdista. Como é que é? Um médico, um psiquiatra, ele provou esquerdismo é doença. É sério, é problema mental, debilidade mental. Não tem outra explicação. Você já viu que esse episódio vai ser bom, tá? Então larga o dedo no like aí e continua com a gente, Nanda. Olha só, eu quero te dar um dinheiro, apesar de você não estar precisando tanto. Isso aqui são 100 vacas gordas, tá? Tá. E a vaca gorda é a nossa moeda aqui do Vacas Gordas, nosso programa do Plano do Milhão. E acontece que ela tem um câmbio flutuante. Então, dependendo do conselho que você escrever aqui, eu vou te perguntar o maior aprendizado que você teve em toda a sua vida. E aí você escreve aqui pra mim, por favor, e dependendo desse conselho aqui, ela vai valer mais ou menos. Pode valer milhões, né? Tá. Enquanto isso... O meu maior aprendizado no âmbito... Não só profissional, tudo, na vida, da sua né? vida, exatamente. Tá. A gente tá aqui para decifrar a mente de pessoas bem-sucedidas, tá? Porque, como eu te disse, esse programa aqui, cara, quando eu idealizei isso aqui, era o programa que eu gostaria de assistir há anos atrás, entendeu? Eu sempre tive essa tara de acessar a mente das pessoas bem-sucedidas, sabe? Porque eu acho que tem alguns padrões que se repetem. Sim. Né? E é exatamente por isso que vem essa notinha aí. Então, assim, maior aprendizado da sua vida, a gente guarda isso na nossa caixinha de ouro, tá? E a gente vai... Daqui. Vamos lá, show. E aí depois a gente lê e depois a gente lê no isso. final do programa e discute essa parada. Muito legal. Então é o seguinte, aqui, como é
é um podcast não tradicional, que eu chamo, Aham. eu não vou pedir pra você contar a história da sua vida, tá? Porque Tá. provavelmente, se você tiver ido ou for em qualquer outro podcast dar entrevista, a galera vai encontrar isso lá. Então aqui, eu quero que as pessoas encontrem uma nova Nanda. E não a Nanda do seu canal, que você está acostumada a fazer. Porque lá os vídeos já são muito diretos, assim, você já tem aquele tema que você vai falar sobre aqueles seus argumentos ali e show. Uhum. Eu quero poder extrair o máximo da sua cabeça aqui, tá? E eu vou te colocar numa situação de perigo que basicamente você vai ter que começar do zero. Mas daqui a pouco a gente vai fazer esse exercício. Então, se você tivesse que começar do zero, né, sem usar o seu nome, seu networking, nada que você construiu, só o seu conhecimento adquirido, como que você se tornaria milionária de novo? Tá? Do zero. Tá. Você já vai passar esse plano pra gente. Mas antes, me traz só uma fotografia, tá? Você falou que nasceu na Zona Leste de São Paulo e que seu pai era um pequeno empresário. Ainda é? Sim. E que área que ele... Meu pai consertava TV. Hoje ele conserta câmera de segurança de casa. Tá, beleza. Então sempre empreendedor ali, provavelmente daí que você puxou os valores ali de Total, trabalho, meu pai é minha referência. Legal. E cara, hoje, né, você tem um escritório de investimentos internacionais e você fica em Miami porque você tem uma sede em Miami, é isso? Isso, e eu atendo muitos clientes que moram lá, muitos brasileiros que moram lá, sim. Perfeito. Então assim, são duas Nandas completamente diferentes, né? Qual que você acha que foi a chave a principal chave, assim, pra ter essa virada de cenário? Eu ter casado. É? Com certeza. Fala mais. Assim, pra mim, a minha vida só decolou depois que eu casei. Porque eu acredito que a vida de solteiro, de solteira, é uma condição absolutamente dispersante. Porque você tá solteiro. Aí você fala com um monte de gente, aí sai com um, sai com o outro, aí fica conversando, gastando a sua cognição, seu pensamento, seu tempo, estragando sua dieta, para depois descobrir que a pessoa é um lixo, entendeu? Que não vale nada. Então você gastou tempo, sendo que assim, você poderia empregar esse tempo de forma muito melhor. Então eu acho que vida de solteiro é dispersante. Para mim, a minha vida só decolou quando eu casei. E eu não achava que eu ia casar. Tá? Inclusive, meu plano era ficar solteira até os 30. Porque eu sempre tive esses dois extremos. Ou eu vou ficar sozinha, ou eu vou casar. E tanto que em 2 meses de namoro, quando eu conheci o Thiago, em 2 meses de namoro eu já estava noiva, já estava morando junto, a gente casou, foi tudo muito rápido. Porque eu tinha certeza que era ele. Mas eu fiquei muito sozinha, porque assim, eu não aceitava qualquer coisa, e eu acho que as pessoas não têm que aceitar qualquer coisa. Então, para mim, foi uma virada de chave, assim, hoje eu sou casada com o meu sócio. Então, o que eu faço, tem coisas que eu não sou muito boa, que ele é bom. E são os mesmos problemas, os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, as mesmas conquistas, a gente comemora as vitórias juntos. Então, eu falo para as pessoas assim, se você encontrar alguém bom, case-se com essa pessoa, porque você vai economizar a sua energia, que, de novo, a vida de solteiro, ficar saindo, festa, bebendo, essas coisas, é altamente dispersante. Então, case-se. E se você puder ainda, case-se com o seu sócio, sua sócia. Porque, para mim, assim, foi muito bom. A gente vai fazer já 4 anos de casados e é o que dá certo, é o que faz dar certo. Porque a produtividade duplica, né? Porque eu e ele, na mesma empresa, são os mesmos sonhos, os mesmos problemas, as mesmas coisas. Então, tem gente que fala assim, você vai casar com o sócio, você vai ter problema, vai brigar. Eu acho que eu briguei com ele 3 vezes, assim, nesse nível, porque a gente pensa muito igual. Então, é o que eu faria, assim, de início, eu largaria a vida de solteiro. Eu sei que hoje em dia é difícil, né, arrumar alguém que quer casar. As pessoas não querem mais isso. Então, fica sozinho, então fica lendo em casa. Vai ficar saindo com gente idiota. E mais da metade da população é idiota. Basta ver, mais da metade votou no Lula. Então, a maior parte é jumento. Você vai sair com uma pessoa... é melhor ficar sozinho lendo em casa. Não, esses dias eu vi, Bruno, que o livro mais vendido no Brasil, sabe qual que foi? A Bíblia? Não, 2024, livro de colorir para adultos. Bobbie Goods? Não sei se é esse, mas assim,
que lixo, que mediocridade. Gente, pelo amor, a gente tem a própria literatura brasileira, se pegar, sei lá, Graciliano Ramos, a gente é rico nisso, mas as pessoas ficam pintando coisa, que coisa infantil. Então, considerando que mais da metade não presta, é melhor ficar sozinho. Aí, se você encontrar alguém no nível intelectual legal, uma pessoa que quer evoluir, aí você já casa logo. Já casa e, se possível, trabalhe com a pessoa também. Então, mas assim, como que a pessoa encontra? Porque não é simples assim, né? Se a gente parte da premissa de que a maioria das pessoas é idiota, segundo as suas palavras, É jumento. É jumento? Cara, como que... Você encontrou o Thiago de uma maneira intencional ou foi por acaso? Não, totalmente. Eu não queria, é sério, porque o nível das pessoas era tão baixo que eu achava que eu ia ficar solteira até os 30. Eu tinha certeza. Eu encontrei ele pelo Instagram de forma aleatória, mas ele era muito legal, era do mercado financeiro também, assim como eu na época. Na época eu trabalhava no Citi. E aí a gente começou a conversar. Ele conta que no primeiro encontro ele queria me pedir em casamento. E pedir pra morar junto, mas ele não pediu porque senão eu ia achar ele maluco, e de fato ia mesmo. Mas em 2 meses ele me pediu em casamento. Em 1 mês a gente já tava namorando, em 2 meses morando junto e me pediu em casamento. Então assim, a gente não perdeu tempo. Agora, pra encontrar essa pessoa, assim, eu acho que você tem que manter as possibilidades abertas, é óbvio, mas filtrar, né? Filtrar antes de sair com a pessoa, dá uma olhada no Instagram, ver se a pessoa não segue PSOL, Guilherme Boulos, Lula. Lula tudo bem, às vezes a pessoa segue só para acompanhar, né? Tipo, não necessariamente é esquerdista. Mas olhar tudo na pessoa para fazer o filtro. E no mínimo desvio você já descarta. Não dá para aceitar qualquer coisa. E eu, inclusive, eu ouvia que eu ia ficar sozinha pelas minhas amigas. Ah, Nanda, você é muito exigente, assim você vai acabar sozinha. Eu falava, mas é melhor sozinha do que com porcaria. Do que mal acompanhada. Né? Esse ditado é verdade. Sim, verdade. Cara, e assim, bom, tem gente que não vai ter essa sorte, né, de cruzar no Instagram e etc e tal. E pelo que eu percebi, você é uma pessoa de baixa tolerância, né? Isso se reflete em todas as áreas da sua vida ou é só relacionamento mesmo? Em tudo, principalmente pra trabalho. Tipo assim, você demite o cara na primeira cagada, como isso é um outro aprendizado. Eu fiquei até na dúvida, quase que eu escrevi esse, que é o aprendizado do demore para contratar e demita rápido. Isso eu aprendi, tem que demitir rápido. É que assim, depende do erro. Se a pessoa erra, mas ela tenta resolver, ela tenta não errar de novo, ou ela tenta compensar esse erro de alguma forma, aí a gente perdoa. Mas se não, não tem como. Por exemplo, eu vou dar o caso da última menina que eu demiti, tá? Ela tinha errado algumas coisas lá, só que tinha uma entrega muito importante para ser feita na sexta-feira, deu errado, porque ela fez errado, e aí sexta-feira, às 6 horas da tarde, desligou o celular, e aí eu não conseguia falar com ela, então... Ou seja, a pessoa que fez errado, já vinha errando na semana, e aí sexta-feira desliga o celular porque aí eu não posso ser incomodada depois do horário comercial. Não posso contar com essa pessoa, tá na rua. E assim, minha demissão é 1 minuto, tá? Ó, eu não atendi a expectativa, próximo. É isso, tem que demitir rápido, não tem que ficar dando chance. As pessoas dão sinais, e assim, eu já me ferrei muito querendo ajudar as pessoas, querendo dar chance, eu acho que não vale a pena. E demorar para contratar também. Fazer um filtro. Eu, por exemplo, eu coloco as pessoas para fazer redação. Porque as pessoas não sabem escrever. Esse é o Brasil. É o Brasil que compra livro de colorir para adultos. As pessoas não escrevem. Teve uma vez um cara que eu ia contratar para a área comercial. Cara muito bom, assim, super carismático e tal. Ele trabalhava como corretor de imóveis. Para mim, ele já estava contratado. A gente vai fazer redação aqui. Escreveu honesto com O. Não dá. Imagina um cliente de... Sei lá, eu atendo clientes grandes, 5 bilhões, 10 bilhões de dólares. O cara escreve honesto com O. Não. Foi eliminado aí. Não dá. Entendi. E eu nem sei se é culpa exatamente da educação do Brasil, porque todo mundo também culpa a educação. É falta de educação básica. Eu acho que é um pouco culpa da pessoa também. Porque enquanto a pessoa fica aí no Instagram
vendo a vida dos outros, podia estar lendo um livro. E se tivesse hábito de leitura, eu não escreveria honesto com O. É verdade. Então, seu filtro é bem baixo, assim, né? Tipo assim, você no primeiro detalhe, você já corta. Já corto, não aceito. E, bom, você deve ter dificuldade, então, de encontrar pessoas, assim, ou não, pra trabalhar. Total, é a minha maior dificuldade. É a minha maior dificuldade é contratar. Sem dúvida, assim, de empreender no geral é contratar. Então, mas deixa eu vamos desenvolver isso aí, porque assim, essa é a minha maior dificuldade também, é a dificuldade de qualquer empresário que eu conheço também. Só que uma coisa que, né, que eu aprendi, pelo menos, na minha experiência, é que, cara, vai ter vezes que, assim, você vai precisar sacrificar um pouco do crescimento ou da prosperidade ali da tua empresa e vai ter que colocar um cara que não é 100%, que não é aquilo que você vai querer, porque senão você não faz nada. Como é que você age diante disso? Assim, você, tipo assim, simplesmente não contrata e é isso, então não vamos expandir, não vamos fazer nada. Ou você, vamos aceitar esse cara por enquanto e vou treinando, etc. Como é que é? Eu não tenho grandes ambições em relação a crescimento, sabia? Ah, é? Eu não faço questão, assim... eu acho que a maior parte dos empresários é um pouco assim, de quem começou do zero. Não é todo... As pessoas não querem ser o Elon Musk. Não, o Elon Musk não, mas Entendeu? pelo menos a galera que sentou aqui, acho que todo mundo tem esse âmbito de crescer. Cara, eu não tenho. Eu tenho a ambição de entregar algo muito bom, de muita qualidade e eu viver bem, viver tranquila. O que é viver bem? O meu tranquila também não é tão simplesinho assim. Viver bem é só viajar de executiva, porque não tem coisa melhor do que você chegar no destino descansado. Viver bem é poder viajar, poder ficar onde eu quiser. O meu viver bem, ele é alto. Mas eu não tenho essa ambição, tipo, de, sei lá, de ter 500 funcionários. Eu acho que talvez eu não tenha nem talento para isso, de lidar com muita gente, assim. Eu prefiro me manter menor, mas com qualidade, do que abrir mão da qualidade para ter o crescimento. Legal. E ainda bem que eu tenho o Thiago, que é meu sócio, porque ele é muito melhor com pessoas do que eu. Ele é o policial bom, ele é super tranquilo, carismático, fala com todo mundo. É tudo do jeito dele também, mas ele tem essa coisa mais extrovertida, eu sou muito mais introvertida. Entendi. Então a gente se complementa nesse ponto. Eu não chegaria onde eu cheguei sem o Thiago. É legal, é importante isso, né? Que tem uma pessoa, o próprio Décio falou isso no episódio dele, que quando você soma talentos, você elimina fraquezas do outro. Então meio que você está anulando as suas fraquezas. Faz muito sentido. Não tem mais a fraqueza, porque agora tem outra pessoa para cobrir o buraco, né? Legal isso. E, cara, me fala um pouquinho mais assim, você falou que você não tem ambição nenhuma, né? Não é ambição nenhuma. Eu tenho ambição, senão eu não chegaria onde eu cheguei. Então, eu nasci pobre. Sim. Mas eu não tenho, assim... eu não quero ter muita gente. Eu não tenho esse tipo de ambição irrealista de, nossa, eu quero ser a maior empresa. Tô nem aí pra isso, de verdade. Eu nem olho pro lado, pra ser sincera. Eu não olho pro lado. O que eu faço é único. Eu acho que a gente, olha só, nós somos um dos únicos, se não o primeiro escritório 100% focado em gestão de carteira internacional. Eu nunca olhei pro lado, de ficar me comparando que o outro tá maior, que o outro tem mais clientes. Tô nem aí, eu tô preocupada com os meus clientes. Eu tô preocupada se a minha performance de carteira é boa, se eu tô entregando valor, se o cara se mantém comigo, se o cara aporta mais porque ele vê resultado. Essa é a minha preocupação. Ô, Nanda, você chegou a pensar, assim, porque analisando de fora, eu vejo que o seu modelo de negócio é um dos melhores modelos de negócio que tem. Porque você está lidando com o patrimônio do cara, tá? Geralmente grandes fortunas, então o ticket é muito alto, você tem poucos clientes, é menos dor de cabeça, você tem um take rate daquilo que o cara tá colocando na sua mão, que geralmente é um montante grande, e enquanto você estiver gerando resultado para ele vai continuar com você. Então o LTV é muito grande. Você fez essa análise de modelo de negócio ou simplesmente você gostou de finanças e foi fazendo e acabou aí?
Eu sempre gostei de finanças, eu sempre investi, e eu sempre investi 100% fora do Brasil. Mesmo na época que eu era CLT, eu ganhava 7 mil no Citi, eu conseguia guardar 2 mil por mês. Eu tinha uma conta em dólar e todo mês eu mandava para lá independente da cotação e deixava lá parado. Hoje eu não faria isso, hoje eu acho que eu errei, eu deveria ter investido. Eu só deixava dólar parado, porque até por eu estar numa instituição americana como o Citi, eu entendia que o Brasil é irrelevante para o mundo, que meu dinheiro não merecia ficar num país como o Brasil. Então, eu sempre tive essa coisa do investimento internacional, comecei a estudar como aplicar esse dinheiro, depois de um tempo eu fui aplicar, fui investir. Comecei a falar de finanças na internet, falava muito de Bitcoin, de economia, de ciclo econômico, de Banco Central, de ouro, e aí, como muita gente interessada, querendo aprender, eu falei, não, hoje eu tenho uma oportunidade de negócio assim, aqui. E esse modelo do FII fixo, de eu cobrar para o cliente para gerir patrimônio, para mim é o melhor modelo que existe, porque me força a entregar. Se eu não entrego performance, esse cara sai, esse cara não aporta mais, esse cara vai para outro lugar. Então eu tenho um incentivo de entrega. É diferente, por exemplo, de muitos escritórios de assessor de investimentos, que não é modelo FII fixo, é modelo commission-based. Então o cara vai lá, te vende um COI, um CRA, uma debênture incentivada e outras porcarias, mas qual que é o incentivo dele? Ele ganha receita ali em cima. Então você nem sabe o que você está pagando para o cara. E eu sou totalmente contra esse modelo. Então eu comecei a falar de finanças e deu muito certo, porque é aquilo que o Taleb chama de arriscar a própria pele. A minha carteira de cliente é muito parecida com a minha carteira pessoal, porque eu vendo aquilo que eu compro. O que o cliente tem na carteira, eu tenho também. Então o cliente fala, mas ouro, Bitcoin, mas eu tenho. Então assim, se eu estiver errado, eu posso estar errada, mas eu estou arriscando o meu dinheiro ali. Então assim, isso passa muito mais confiança para o cliente, entendeu? Então foi mais ou menos assim que eu construí esse negócio. Entendi. E aí, mas como é que foi essa virada para você? Falou, vou colocar minha cara aqui, vou criar um canal no YouTube, porque você era CLT, trabalhava no Citibank, e aí? Não, foi o Rafael Bevilacqua, ele é da Levante, ele que falou para mim, ele falava assim, Nanda, você tem que ir pro YouTube porque você tem opiniões fortes. Aí eu falei, tá bom, vou pro YouTube. Fui, sofri muito no começo, eu sofria demais com hater. Como é que foi isso aí? Eu sofria muito, acabava com o meu dia. Porque eu me questionava, assim, eu postava às vezes um conteúdo super legal e recebia críticas e ataques de todos os tipos. E no começo eu fazia do celular mesmo, não tinha câmera, não tinha microfone, eu gravava do celular e com fundo branco, porque minha casa era muito simples, assim. Aí eu ficava pensando, mas eu não tenho fundo legal. E falando de dinheiro ainda, então dinheiro, queria aquela tipo assim, é que nem gordo falando de dieta, tipo isso. E aí, cardiologista que fuma falando de saúde. É claro que as pessoas iam olhar. Então, eu sei o que eu fazia. Eu sempre me mantive assim, arrumadinha, né? Pensava em aparência, mas eu não tinha muito recurso. Eu gravava de um fundo branco, porque era o que tinha. Mas mesmo assim, eu acho que por eu estudar muito, eu ter o hábito de leitura, eu acho que o conteúdo era o que entregava valor. Na verdade, eu defendo essa tese, que todo criador ele tem que se manter sempre lendo, porque senão você vai ser só um conteúdo vazio, uma carinha ali editada, você tem que estar sempre lendo para enriquecer o seu conteúdo, né? Então, mas o Rafael Bevilacqua falou isso daí para mim do canal e eu sofria muito com hater no início. Eu ficava mal, eu questionava minha competência. Só que chega uma hora que é tanto que a gente cria uma certa imunidade. Assim, não faz diferença. E não faz mesmo. Porque eu já fui tão atacada tantas vezes que, assim, à medida que esses ataques se tornam mais frequentes e previsíveis, já não dói mais. Acostuma. Né? Acostuma. E é até engraçado. Hoje eu vejo esquerdista puto comigo, eu dou risada. Eu dou risada porque eles ficam muito putos, assim. Eu até tenho uma frase que é um dia sem irritar um comuna é um dia perdido. Porque eles ficam muito, nossa, que absurdo e tal. Então, a gente acostuma, né?
Uhum. E aí, cara, não teve algum momento que você pensou em desistir por causa disso ou não? Muitos momentos, É? não, acho que ninguém tem um canal assim, grande e que não tenha nunca pensou em desistir. Seu canal tem 4 anos, né? Vai fazer, 3 e alguma coisa, E aí quase 4. ele cresceu logo de cara? Como é que foi o Não, eu growth ralei dele? muito. Meus primeiros vídeos, para eu bater 1.000 visualizações, era um parto. Hoje tem vídeo com mais de 700 mil. Mas a virada foi quando eu entendi que assim, as pessoas não querem saber só de investimento, só de coisa técnica. As pessoas querem saber da Nanda, né? E tem até um cara que eu acompanho, o Elton Luiz, ele fala, você é seu nicho. Então hoje, às vezes eu faço vídeo aleatório, de uma opinião aleatória, e o vídeo vai bem, porque sou eu ali, é a personalidade que conta, não é tanto o conteúdo técnico. As pessoas muitas vezes não querem saber da parte técnica. Eu percebo isso, vídeos meus mais técnicos, eu explico finanças, economia, ciclo econômico, classes de ativos, investimentos exterior, não vão bem. Aí eu faço um vídeo... futebol feminino é uma merda. Eu faço um vídeo assim, bomba. Então, assim, YouTube é uma escola de empreendedorismo, eu vou dar o que as pessoas, a demanda que tem, entendeu? Eu tenho uma tese em relação a isso. Eu acho que bomba porque o mercado endereçável é maior para esse tipo de coisa. Mas não necessariamente transforma em cliente também. Então, porque provavelmente. viraliza muito, eu tenho essa consciência, Exato. por isso que eu alterno meu canal. Eu tenho vídeos assim muito técnicos que eu pego lousa, explico inflação, deflação e classe de ativos, ETFs e tal. Tenho o vídeo técnico, não vai bem, ok, eu já espero. E tem vídeo que é pra viralizar, que eu sei que esse vídeo vai bem. Tipo da Indonésia, eu fiz, nunca viajo pra país pobre. E é verdade. Qual que é a tese central desse vídeo? A tese é que se você quer ver pobreza, você fica no Brasil. Gente, vai viajar para país pobre, na boa, para passar perrengue. Não dá. Você quer pobreza, você tá no Brasil. Vai para passar perrengue, para ter que tomar cuidado com a água que você toma, com o golpe, com o fulaninho te dando golpe de táxi, disso e aquilo. Não dá. Tem que viajar para país ou igual ou melhor que o Brasil. Mas eu acho que tem outras experiências que são interessantes também, né? Tipo, você já foi pra Ásia? Não. Então, tipo, sei lá... Tipo o quê? Tailândia? Tailândia é incrível. Eu não queria pra Tailândia. Tailândia é incrível. Gente, não, incrível. ok, é bonita a parte de praia, mas eu não iria não, Bruno, desculpa, eu não iria. Mas por quê? Porque eu ouço história de gente que foi tomar água, que teve piriri, que... vai ser uma caganeira e passa. Não, pra mim viagem é pra ficar de boa, pra não ter perreio. Não, cara, de boa. Pô, eu não fui pra Indonésia ainda, mas eu quero muito ir pra Bali, esses lugares. Provavelmente eu vou em breve. Filipinas eu quero ir pra caramba. Eu já conheço alguns lugares ali na Ásia. Então, Tailândia eu conheço. Singapura, você iria provavelmente, eu conheço. Singapura. Já foi? Não, mas eu iria. Então, Japão, eu fiz na mesma viagem. Eu fiz na mesma viagem Tailândia e Singapura. Vou te falar, são coisas completamente diferentes, tá? Mas eu ainda curti mais a Tailândia. Porque, cara, é a natureza, você tem contato, cara, umas praias lindas, assim, coisas que você não vê, assim, no Brasil também, sabe? E é bom, você vai, comer um chicken satay lá, um pad thai, é uma vibe maneira. Não, é a experiência, mas assim, pra mim não vale o risco. Mas risco de quê que você tem medo? De perrengue. Exemplo, eu fui no Marrocos, foi a pior viagem da minha vida. Mesmo? Pior. Não, o cara me deu golpe, me cobrou $100 só para carregar a mala. Isso é normal, assim, sabe, o tempo todo a gente oferecendo coisa. E país muçulmano com mulher, gente, eu com uma roupa, tipo assim, com o braço de fora, eu andava na rua, parecia um pedaço de carne. Assim, bizarro, horrível, nunca mais vou. Então, hoje em dia, assim, eu escolho bem o lugar, sabe? Às vezes é melhor ir naquilo que é tradicional. Não, esse ponto faz sentido pra mim, sim. Principalmente por questão de segurança, ali cultura é muito diferente. Agora, tem lugares que são bem turísticos, assim, mesmo o país sendo pobre, às vezes o país vive de turismo, né? Tipo assim, a própria Tailândia, né? Cara, eu não muito iria, turístico. gente. Eu não sei o que eu tô comendo, aí tem que tomar cuidado com a água que toma, aí alguém pode eu vou o tempo todo oferecendo coisa, eu não iria, não. Não. Tipo, tem gente, ok, se a experiência for boa, beleza, mas eu não... Quais lugares você tem vontade de conhecer que você não conhece ainda?
Eu não tenho muito isso de lugar. Eu vou te falar uma coisa que você também. quer conquistar? Eu viajo tanto, Aham. mas tanto, que às vezes eu não quero viajar. Mas pros mesmos lugares sempre, né? Ou não? Pra Miami eu vou muito, por causa do negócio que eu tenho lá. Mas assim, eu amo Miami, então não conta. Mas assim, eu gosto da minha rotina, sabe? Da minha casinha, dos meus cachorros. Eu tenho 2 Goldens, Entendi. sabe? E chega uma hora que cansa ficar viajando, depois arrumar a mala, limpar sapato. Ai, assim, eu tô realmente, tem uma hora que cansa. Então eu não tenho muito essa coisa da viagem. Tipo, eu vou, curto e tal, mas eu gosto do simples, sabe? Você gosta de estar em casa. Gosto, muito. Amo estar em casa. O que você não conquistou ainda que você tem vontade? O que eu não conquistei? Nossa, boa pergunta. Nunca parei pra pensar nisso. É que senão a vida fica sem graça, né? A gente tem que ter sonhos, assim, né? Mas eu não penso em coisa material, não. Não digo material, mas o que você tem vontade de fazer que você... ter filhos. Isso eu quero ter. Isso sim. Material eu não... É que chega um momento, você deve ter passado por isso. Existe um conceito econômico que é a utilidade marginal decrescente. Sim. Então, assim, o que isso significa? Que o valor das coisas decresce na margem. Então, quando você atinge o primeiro milhão, você abre um vinho, você comemora, nossa, meu Deus, primeiro milhão. Aí o segundo, terceiro, quando você chega no 10º, você não conta mais. Porque não faz mais tanta diferença. E a vida de quem tem 20 milhões e de quem tem 30 milhões não difere tanto. Essa pessoa ela tem acesso mais ou menos ali às mesmas coisas. Já a vida de quem tem 100 mil e de quem tem 20 milhões é muita diferença. Então o valor das coisas decresce na margem. Então chega um momento que não é mais pelo dinheiro, entendeu? Então hoje em dia eu não tenho muitas ambições assim materiais. Eu tenho outros tipos de ambições, de família, enfim, outras coisas, mas material chega uma hora que assim, a gente até questiona se vale mesmo a pena você ter muita coisa material, muita coisa de marca, isso e aquilo. Isso não é papo de esquerdista, tá? Embora os comunas adoram falar isso, mas é verdade, cara, você vai também ficar vivendo em função de conquista material, de dinheiro, não vale a pena. Concordo, 100%. No meu caso é mais, eu tenho mais essa pira da liberdade, assim, então eu gosto muito de viajar, eu gosto de... Mas você tem liberdade hoje? Tenho. Até com a internet? Eu sinto que eu não tenho liberdade hoje. Não. Eu acho que eu tenho por causa da internet. Não, então, eu tenho liberdade geográfica por causa da internet, mas liberdade de tempo eu não tenho. Você diz o quê? Pra desligar tudo e ficar... Eu não posso desligar isso? tudo. Não, isso aí Meu celular tá ali, eu tenho certeza que quando eu voltar a tirar do modo avião, vai ter um zilhão de mensagens. Eu não dou conta de responder. Mas assim, eu não tenho liberdade de tempo. Isso te incomoda muito? Muito, muito. É num nível assim que às vezes eu queria desaparecer. Eu queria que ninguém, assim, às vezes eu tenho vontade de sumir. E o que falta pra você chegar nesse ponto? Eu acho que eu ainda tenho muita energia, muito carvão pra queimar, entendeu? Eu tô com 30 anos agora. Eu acho que eu sou nova pra parar. Eu acho que ainda tem muito o que fazer pra aproveitar esse talento e essa energia de fazer acontecer e de ajudar as pessoas, de contratar pessoas, de crescer, de fazer com que as pessoas enriqueçam também. Mas em algum momento eu... Acho que parar de trabalhar não, mas essa liberdade de tempo é algo que eu gostaria de ter, que eu não tenho hoje. Não tenho. E ainda mais com a internet, a gente é escravo de internet. Se você não fica ali o tempo todo produzindo... o canal morre, as pessoas te esquecem, o algoritmo te derruba, então é uma certa escravidão também. Eu acho que é uma certa escravidão sim, mas... É ruim isso. Você coloca tipo um endgame assim, você fala, aqui eu vou parar. Você tem uma meta assim, ainda não, mas deveria ter. Se você tivesse que ter uma meta assim, na tua cabeça, assim, qual que você acha? Acho que 1 milhão de inscritos é legal. Aí você para? É que assim, eu não sei até quando que eu vou conseguir manter essa produção de conteúdo, entendeu? Porque o que eu gosto mesmo de fazer, tipo assim, se eu não tivesse com a vida totalmente resolvida, o que eu gosto de fazer? Eu ficaria o dia inteiro lendo em casa.
eu me dedicaria à vida intelectual. É o que eu gostaria de fazer. Isso te dá prazer? Total. Eu amo. Mas, assim, muitas vezes eu fico naquele trade-off, tipo, até que ponto eu tenho que estudar muito, mas eu também tenho que produzir. Então, assim, às vezes eu tenho que produzir e tenho que abrir mão de estudo. Então, não... É um jogo ali de tempo que eu tenho que fazer, e sempre tem muita coisa para fazer, porque não é só YouTube, é empresa, é cliente, é conteúdo, enfim, sempre um milhão de coisas para fazer. Eu não tenho liberdade de tempo hoje. Mas eu também acho que seria um desperdício parar agora. Não é só pela conquista material, mas, porra, eu sou nova ainda, assim, eu tenho muito o que fazer ainda. Então é mais por essa ideia. Quando a gente idealizou isso aqui, né, tipo assim, pelo menos com você deve ter sido assim, conforme você falou, eu enxergo o primeiro milhão como a primeira arrebentação. Foi o primeiro momento que eu consegui fazer assim. Cheguei. Caralho, tipo assim, os boletos estão aí, não vou morrer. Entendeu? Tá, tipo, vai dar pra pagar os boletos, vai dar pra fazer as coisas. O problema é que é R$1 milhão em real, né? Então, aí depois o de dólar. Aí o de dólar, mas não foi tão tesão quanto de real. Aí que tá. Porque a gente vive em real. Você vai contar em real. E cada vez que você vai passando, não é mais, tipo assim, aí é que nem você fala, décimo, tá bom. Mas eu ainda acho, eu discordo um pouco de você nesse sentido, que tipo assim, o cara de 20 é igual o cara de 100. Não, o cara de 100 é outra parada. Não, talvez o exemplo foi errado. Eu digo assim, tipo, o de 100 para o de 200, vai. Entende? O que eu quis dizer é que, assim, o valor das coisas decresce na margem. Com certeza, assim, chega uma hora que você adiciona unidades do dinheiro ou de qualquer outra coisa na vida. Conforme você adiciona unidades, perde valor. Os austríacos têm o próprio exemplo da água. Quando você está com sede, você toma o primeiro copo d'água, é ele que mata a sede. Exato. O 10º copo d'água não vai matar a sede, pode até te deixar enjoado. Sim. Então o valor das coisas decresce na margem. Então é isso, talvez de 20 para 100 tenha diferença, assim, mas o que eu quis dizer de, tipo assim, de 100 para 150, para 200, eu não acho que tem tanta diferença assim. Acho que não. Eu diria que talvez, assim, tem até uma frase, né? Depois dos 100 milhões de dólares, só muda, tipo, as patologias, que é, tipo, o tamanho do barco, o tamanho do avião, essas coisas, assim. O que também, até que ponto vale a pena, sabia? Porque tem muita gente que fica, assim, que vive em função de impressionar os outros. Isso é muito triste. Isso foi um negócio que eu mudei de ideia, sabia? Antes, quando eu não tinha grana, eu queria ser bilionário. Bilionário, com B. Eu ficava, cara, putz, é esse barco, é esse avião, não sei o que e tal. Aí depois, conforme eu fui ganhando dinheiro e tal, cara, eu percebi que o esforço é tão hercúleo pra você conseguir cada passo, etc e tal. Tipo assim, e realmente tem essa tese que é do... como é que você chamou? De... Utilidade marginal decrescente, isso. A utilidade marginal é decrescente, só que o esforço, ele não é decrescente. Não, ele só aumenta. Ele só aumenta. Então, às vezes as pessoas falam, é a mesma coisa você faturar 100 milhões e faturar 1 bi. Nem fodendo. É 10 vezes mais difícil, sim. Não é pouco mais difícil, não é 2 vezes mais difícil. Não, é 10 vezes mais difícil. E aí tem que fazer cálculo se compensa. Tem que fazer cálculo. E eu concordo contigo. Hoje em dia, tipo assim, vale muito mais a pena você ter, cara, um time bom, enxuto, muita tecnologia pra te ajudar a ter escala ali, mas, assim, sem se matar também, ter qualidade de vida, do que ser um maluco lá. E que vive para impressionar os outros, vive para... Isso é muito triste, isso é coisa de rico otário, essa é a realidade. Assim, eu acho que não tem... O maior benefício da maturidade é a indiferença em relação aos outros. Esse é o grande benefício. Hoje em dia eu me importo com a opinião de pouquíssimas pessoas. E eu passei por esse processo depois de tomar muita porrada na internet, até o ponto de eu olhar e falar, cara, olha o nível dessas pessoas, o nível é muito baixo. Então por que eu tô tão preocupada com o que o outro tá pensando? O cara não sabe nem cuidar da própria vida, entendeu? Então para mim foi esse o processo que me levou em direção a essa indiferença em relação a pessoas irrelevantes. Hoje eu me importo com a opinião de pouquíssimas pessoas. E assim, a janela de informação que essa pessoa tem sobre você é, tipo, às vezes... um corte, um vídeo. Assim, não vale a pena, sim. Exatamente. Cara, eu já
Te confesso que eu já passei por isso. A gente aqui não tem muito hate, não. A galera, tipo, é bem, bem legal. Ah, esse vídeo vai Mas ter. Esse vídeo vai ter. Vai ter. Mas assim, já teve vídeo... Cara, a Júlia não me deixa mentir, né? Teve, cara, vídeo que viralizou mais, assim, que tem um ou outro hater, assim, e eu ficava puto, entendeu? Não, mas o começo... Alguns ainda me deixam puta. Alguns. Porque é um negócio tão, tipo assim, esse cara tá falando... É uma mentira, é injusto, entendeu? É injustiça, você fica sabe? puto, você fala, cara, você não sei sabe o que tá falando. Nem sabe o que tá falando, exatamente. Mas aí depois eu ouvi um negócio que me tranquilizou muito, que inclusive, pô, eu não lembro quem falou isso, mas tem uma frase que cara, influenciador profissional não lê comentários. Eu também não leio mais, assim, ou outro que aparece pra mim, mas antigamente eu lia todos, eu respondia todos os comentários no início do canal. Eu respondo bastante ainda, olho, mas não todos, não dá pra... Não dá, não tem como. Mas o que você falou da IA, eu acho que esse é o futuro das empresas, sabia? Empresas com menos pessoas e com muito mais tecnologia, porque o nível é muito baixo. Assim, são pessoas que não dá para contratar. O nível, a pessoa não sabe escrever, não sabe executar uma função básica. Exemplo, eu contratei um SDR no escritório para cuidar dos leads que vinham no WhatsApp. Aí o cara chegou e falou assim, oi, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu vi os vídeos da Nanda, eu queria investir com vocês. Aí a pessoa, oi, tá bom. Seu nome é Daniel, correto? Juro, eu tenho esse print. Eu sou um jumento. Retardado, assim, horrível. Cara, como? O cara não falou que é Daniel. Aí eu fico, o que me deixa puta, porra, eu trouxe o lead de forma orgânica no YouTube, o cara tem com certeza uma boa referência de mim, porque viu que eu entendi, pra cair na mão de um imbecil que pergunta isso, ou que escreve com certeza junto e com N, que já aconteceu, ou que fala, vou estar confirmando a reunião, vou estar falando, vou estar entrando em contato com esse gerundismo. Não dá, eu prefiro IA, eu prefiro robô. Eu sou a favor da sociedade tecnocrática, sou a favor, porque essas pessoas não merecem emprego. A pessoa não faz o básico, não dá para contratar. Nossa, me dá até raiva falar sobre isso, gente. É sério. O nível é muito... É uma jumentice absurda. Aqui a gente é muito analítico, né? Eu tendo tanto esse quadro aqui, né? Que eu faço o podcast com as pessoas, né? E tento analisar os negócios e tal, faço perguntas técnicas, quanto no Cash Call, que é outro quadro, né? Que a gente é bem técnico, a gente fala muito de modelo de negócio e tal. Então, por exemplo, tem amigos meus, sei lá, tem restaurante. Cara, eu não conseguiria ter um restaurante. Nossa, nem eu. O cara tem que lidar com uma qualidade de mão de obra muito baixa. E isso gera um estresse absurdo. Agora, um modelo de negócio como o seu é excelente. Por quê? Às vezes, você tem poucas pessoas. Pensa em outro modelo de negócio. Pensa, sei lá, numa asset, num fundo. Entendeu? Cara, você tem 20 funcionários para gerar, cara, 200 milhões de receita, um negócio tipo... E aí, o headcount para receita, se você for dividir, né? O quanto de faturamento pela quantidade de funcionários, você vai ver que, tipo, cada funcionário te gera, sei lá, 5 milhões de reais. Isso é maravilhoso. Agora, às vezes você tem um restaurante, um bar, alguma coisa assim, e aí cada funcionário te gera 10 mil reais, 5 mil reais. Tipo, aí é muito ruim o modelo de negócio. Hoje eu cheguei numa equipe muito boa. Hoje eu posso viajar, eu tenho uma equipe comercial, uma equipe de análise muito boa, mas eu demorei, eu demiti mais de 50 pessoas para chegar onde eu tenho hoje. Mas tem pessoas boas, só que é muito difícil de achar. E você acha que tem conserto as pessoas que são mais ou menos? Ou não? Se a pessoa não lê, não estuda, eu não vou consertar a vida delas. Eu tenho que consertar a minha vida primeiro, a vida da minha família. Eu vou ter responsabilidade sobre a vida do outro? Não. Por isso tem que demitir rápido. Pessoa que não sabe escrever, dependendo da vaga, tem que demitir rápido. Eu não vou alfabetizar a pessoa. Eu não sou escola, então não dá. O que é tolerável para você dentro disso aí? Porque muita coisa não é tolerável, já entendi. Mas o que seria tolerável? Poder de decisão, por exemplo. A pessoa não sabe se... Exemplo, numa vaga de SDR,
Eu entendo quando a pessoa, por exemplo, não consegue qualificar o lead, porque a pessoa não tem experiência com investimentos internacionais e às vezes coloca o lead para fazer reunião com a pessoa errada, com o banker errado. Ok, isso são erros que acontecem. Ou então o poder de decisão até da equipe de análise mesmo. Exemplo, o ouro bateu máxima histórica, o S&P também agora, mas quando o ouro bateu máxima histórica, a gente vendeu o excedente para comprar ações, no caso. Essa rapidez de poder decisório é uma coisa que, assim, as pessoas vão errar, ok, isso é tolerável. E depende também se a pessoa é nova, se tem experiências, o senso de urgência, prioridade, isso dá para tolerar. Agora, a pessoa que claramente não gosta de trabalhar, esquerdista, que já entra com a ideia de nós contra a empresa, e na primeira oportunidade vai querer te processar porque acha que é a pessoa que está sendo oprimida, ou erro de português, não dá para tolerar. Isso não tem conserto. Você acredita que esquerdista dá para converter? Dá para virar, tipo, dá... Eu acho que dá, mas depende da pessoa também. Se a pessoa trabalhar, talvez ela entenda, trabalhar de verdade, criar o gosto pelo trabalho, talvez ela deixe de ser esquerdista. E ela entenda que ela não pode depender do Estado, ela tem que fazer por ela. Então, eu acho que tem alguns casos de pessoas, né, que foram de esquerda e se converteram depois. Se eu não me engano, o Thomas Sowell, o economista, ele era socialista. E hoje ele tem citações maravilhosas, assim, em relação ao liberalismo econômico, liberdade econômica, um cara muito bom. Então, acho que tem conserto, mas depende da pessoa, né? No geral, eu não quero comprar esse risco. Esquerdista, para mim, não presta. Tá, depois dessa afirmação, eu vou te fazer a pergunta temática aqui do nosso programa. E aí eu vou te pedir para ser bem técnica, tá? Eu quero montar isso junto com você. É literalmente um plano. Do milhão. O plano do milhão. Então, se você tivesse que começar do zero hoje, sem usar seu rosto, sem usar seu networking, sem usar seu nome, somente com seu conhecimento adquirido até hoje, qual plano você traçaria passo a passo para fazer pelo menos R$1 milhão em até 12 meses? Tá. Primeiro de tudo, eu evitaria, por exemplo, sair muito, beber todo fim de semana, esse tipo de coisa. Eu focaria em leitura, estudo e autoconhecimento. Mas autoconhecimento no sentido, assim, de fazer o primeiro estudo, a reflexão que a pessoa que quer atingir o primeiro milhão tem que fazer é o que eu sei, ou o que eu tenho, quase que uma habilidade natural, mas uma coisa que eu faria, assim, de graça, que eu gosto de fazer e que, ao mesmo tempo, é útil para as pessoas. Eu sempre pensando no outro, aquilo que é útil. No meu caso, foi investimentos. Eu já gostava, eu leio sobre investimentos, sempre gostei de ler. Eu falei, isso aqui pode ser útil para as pessoas. Tem muitas coisas que eu leio, mas que eu não acho que as pessoas comprariam, assim, tipo... coisa de filosofia, por exemplo. Eu gosto de filosofia, mas eu não acho que eu sou boa falando sobre isso. Enfim, então a primeira coisa é evitar muito ruído externo, ficar o tempo todo com muita gente, que isso para mim não acrescenta muita coisa. O que constrói personalidade e cultura são livros. E pensar o que você pode fazer para que seja útil para as pessoas. Aí, uma vez que você definiu isso, tá? No primeiro ano, definiu isso, abra um canal no YouTube. Faça um canal no YouTube. Tá, você abriria um canal no YouTube, então, sobre investimentos, provavelmente. Foi o que eu fiz. Tá. Abriria um canal no YouTube sobre esse tema que pode ser útil para as pessoas. E aí, no canal no YouTube, você vai fazer pelo menos 100 vídeos até você entender quais os assuntos daquele nicho, daquele conteúdo que fazem sentido, e você repete aquilo. Com qual frequência? No começo eu fazia 3 por semana, hoje eu faço 2, mas o importante é manter, que seja 1 por semana, e manter é o mais difícil, porque às vezes você vai viajar, às vezes você tá triste e tem que gravar, ou então teve um dia péssimo, mas é trabalho, tem que ter esse compromisso de gravar mesmo, sei lá, eu lembro que no começo eu tinha muita espinha. Eu tomei o Roacutan até, mas os meus primeiros vídeos eu tava com a cara toda pipocada e eu lá aparecendo.
Eu recebia muito hater disso, choquito, era nesse nível. Mesmo com maquiagem, aparecia. Aham. E aí Então, você assim, ficava treinar, ficava. Mas você só fica bom fazendo. Eu só consegui ter esse nível de indiferença a hater quando eu tomei, sei lá, muitos cancelamentos. Então é isso, vai fazendo do celular mesmo. E aí eu acho que assim, é que o meu negócio, como é investimentos, eu consegui já criar um negócio paralelo a isso, que é a captação de cliente e a pessoa trazer o dinheiro para eu gerir no exterior. Mas caso não seja algo que você consiga pensar num negócio muito assim tangível, eu começaria vendendo consultoria, vendendo mentoria, eu faria alguma coisa assim. Eu não pensaria em vender curso, tipo, curso gravado, que eu acho que as pessoas estão meio de saco cheio disso hoje. Você acha? Acho que assim, uma tendência do digital que eu percebo é a construção de comunidades. As pessoas pagam para falar com a Nanda, as pessoas pagam para falar com o Bruno, as pessoas querem essa proximidade. Então, eu venderia algo mais caro e mais personalizado também. Uhum. Eu acho que até é mais fácil de monetizar com uma base pequena, né? Se você vender algo mais caro ali. E você estaria partindo da premissa que você é a cara do seu canal, então realmente faz sentido as pessoas comprarem de você, comprarem você, no caso. Eu acho até mais fácil vender algo personalizado quando você é pequeno. Uhum. É um momento bom, assim, eu tenho até um pouco de saudade, às vezes, sabia? Do meu início do canal, quando eu tinha mais liberdade. Porque eu podia falar o que eu queria e não estava me preocupada com métricas, com custo, com pessoas que trabalham comigo. Não tinha nada, era tudo muito simples. Eu podia falar o que eu quisesse, qualquer assunto. Hoje não, hoje eu tenho uma audiência, eu não tenho que pensar o que essa audiência quer. Hoje eu tenho uma estrutura de negócio. Então, aproveite o início do canal para você. Esse momento é muito bom, você pode sentir falta disso. Uhum. Então, eu iria por esse caminho de criar um canal no YouTube e vender algo personalizado. Tá, aqui a gente gosta de ser meio sistemático, então você acha que em quantos vídeos, em quanto tempo você poderia lançar a tua primeira oferta dessa mentoria aí? Então, eu demorei para lançar a minha, foi depois de 3 meses, mas eu acho que é porque eu já tinha um negócio. Para quem não tem um negócio, pelo menos 100 vídeos. 100 vídeos? 100 vídeos. E aí depois abre uma mentoria sobre aquele tema ali. 100 vídeos de autoridade, vídeos técnicos, aí você já vai ter, até como você tem como cobrar mais caro também, se você tem todo esse conteúdo disponível. Você já começaria por vídeos técnicos de autoridade? Eu gosto de alternar. Uhum. Eu acho que assim, um segredo do YouTube é você conseguir fazer vídeo viral, mas também passar conteúdo. Então, exemplo, se você conseguir pegar, fazer uma thumb e um título de massa, assim, bem chamativo, assim, que não seja técnico, mas no meio do conteúdo você explica um conceito muito específico, eu acho que esse é o segredo. Porque as pessoas não podem falar que você é só animação, só risada, só coisa básica. Uhum. Aí ninguém pode falar isso. É o que eu faço, eu tenho um vídeo meu assim, que a thumb é eu pegando o livro do Boulos e limpando o cocô do meu cachorro com o livro do Boulos. Essa é a thumb. E o título é li o livro do Guilherme Boulos e agora preciso de um analgésico. Mas... Esse é o título, é sério, foi muito bem. Com certeza que foi muito bem. Só que no meio do vídeo, eu dou conceito econômico, eu leio o livro e falo, gente, isso aqui é uma porcaria por causa desse conceito isso. Então, assim, é mesclar, é trabalhar com os extremos. Tem o Marco, né, que veio aqui no canal, tem até episódio dele aí, que a galera pode assistir depois. Ele é especialista em YouTube, né? Aí a gente falou muito sobre canal de YouTube, etc e tal. Aí ele queria me provar um conceito de que, cara, o conteúdo ele precisa entregar. Aquilo que você promete que ele vai entregar. Então, ele, olha que filho da mãe, ele trouxe uma caixa, uma sacola da Rolex, com uma caixa de Rolex, aí eu fui abrir um relógio vagabundo, entendeu? Ao vivo. Olha! Aí ele me provou, você tá vendo? Porque quebrei sua expectativa.
Entendeu? Ele quebrou a minha expectativa. E isso não pode acontecer no canal, porque senão, por mais que você tenha uma puta thumb, um puta título, a pessoa vai assistir e quebra a expectativa. Mas vai acontecer, porque YouTube é tentativa e erro. YouTube é uma escola de empreendedorismo. Você tenta, erra, faz, vê o que funciona, o que não funciona. Às vezes vai bem quando você nem espera, depois você vai estudar e entender o porquê que foi bem. E pra mim é a melhor rede social porque ela é sustentável. Um vídeo que você gravou há 1 ano, até hoje pode estar te trazendo cliente, trazendo venda. Então o Instagram eu acho é mais fácil de produzir conteúdo mais curto, mas acaba em 24 horas, a não ser que você coloque dinheiro, aí você vai gastar, enfim. Eu acho que para orgânico o melhor é YouTube. Concordo. Perfeito, então você abriria uma mentoria e aí provavelmente você ia... Tá, mas como é que você ia chegar no 1 milhão? É isso que eu quero saber, entendeu? Eu tentaria vender 1000 mentorias de R$1.000? por R$1.000, ou menos, um pouquinho mais caro. Eu faria uma conta assim. Tá, e você faria isso? Eu acho que dá pra fazer. Em 1 ano? Dá pra vender 1000 em 1 ano. Começando do zero. Ou vender, sei lá, 2.000, ou pouco mais. Acho que dá pra fazer. E o canal pequeno, ele tem essa vantagem de proximidade. A pessoa, ela se sente até mais favorável a comprar de você. Eu penso isso. Porque o canal grande, às vezes você vai olhar e falar, esse aqui tá muito grande, a pessoa nem vai me dar muita bola. Então, quando você tem... Eu usaria esse apelo do canal pequeno. Então, assim... E o YouTube tá mudando o algoritmo também. O apelo, tipo assim, meu canal é pequeno ainda, eu consigo te dar uma atenção que muitos canais grandes não conseguem. Eu tô falando até contra o meu próprio canal, mas é verdade, é o que eu faria se eu estivesse começando. Meu canal é pequeno, eu consigo te dar uma atenção individualizada. E faria CTA, chamada para cliente, em todos os vídeos, todos, sem exceção. Coloca um QR Code com formulário de aplicação em todos os vídeos, na descrição, no comentário fixado também. Sempre, ainda que o vídeo seja de um tema que não é o seu assunto principal, coloca, porque você não sabe, aquele vídeo pode viralizar e pode te trazer cliente também. E você não investiria em mídia paga, nem nada, nenhum... Eu não começaria assim, né? No primeiro ano não. Primeiro ano eu aprenderia como que as coisas funcionam nas redes. Eu nunca investi em tráfego pago, eu nem sei como funciona. Talvez eu deveria, eu sei que eu estou deixando dinheiro na mesa, mas eu acho que para o primeiro ano, você está entendendo ainda, até se aperfeiçoando em como você fala, comprando câmera, comprando microfone. Então eu acho que é um período assim... Você já partir logo para o tráfego, logo investir, eu acho, não sei, acho um pouco antecipado. Eu esperaria um pouco mais. Tá, mas você precisa fazer R$1 milhão. E assim, aqui eu preciso fazer o advogado do diabo. Então, assim, você começou um canal do zero, você precisa fazer R$1 milhão, você disse que vai vender 1000 mentorias a R$1.000. Cara, bota aí uma taxa de conversão, sei lá, de 1%. Tá? Da sua base, isso se você for boa pra caramba. Cara, você tem que ter 100 mil inscritos. Você consegue fazer 100 mil inscritos? Então, mas aí vem um ponto. Nunca ser monoproduto. Então você começa com a mentoria, porque eu acho que é mais fácil, mas identificando uma necessidade da pessoa e você conhecendo alguém que pode resolver o problema daquela pessoa, ganhar em cima daquela solução. Exemplo... Vai que a pessoa precisa de um seguro de vida, vai que a pessoa precisa de uma previdência, precisa de comprar um imóvel, precisa você entender a necessidade e ir atrás das conexões para você também fazer dinheiro em cima disso. Você mencionou agora há pouco que você está abrindo um novo braço, né, de serviços no Brasil. Porque hoje o seu escritório ele opera só, né, internacional. Só que isso não vai meio contra a sua tese? Não seria tipo um tiro pela culatra? Assim? Como é que você enxerga isso? Então, eu pensei muito sobre isso antes de tomar essa decisão, mas o que acontece? A gente atende clientes a partir de $100 mil. O cliente que manda $100 mil para o exterior, principalmente quem nunca investiu, essa pessoa tem 2, 3, 5 milhões no Brasil. E onde que esses 2, 3, 5 milhões está investido? Com assessor de investimentos que indica COI, CRA, CRI, debênture incentivado e outras porcarias, tá? Então, a minha maior motivação de ter um negócio no Brasil é
eu quero fazer diferente. Eu quero prestar um bom atendimento, porque tem tanta porcaria. Eu pego algumas carteiras com COI, a pessoa está travada por 8, 10 anos, que assim, é um crime, isso deveria ser crime pro imbecil que vende uma coisa dessa, pro jumento que vende uma coisa dessa. E o nível de qualificação das pessoas também é horrível, as pessoas não sabem nada, você vai querer questionar alguma coisa mais técnica, não sabe. O motivo da pessoa vender foi, eu ganho uma comissão em cima daquele produto. Então, é tão ruim, os clientes são tão maltratados e machucados que essa é uma motivação muito maior do que o fato de eu pessoalmente ter a maior parte da minha carteira nos Estados Unidos. Então eu começo nos Estados Unidos, como foi até aqui, porque é o que eu faço, é o que eu acredito, é o meu negócio até agora, né, o que a gente construiu, mas agora eu também quero atender esse cliente que está sendo maltratado e machucado no Brasil por um assessor de investimentos. E eu quero fazer isso através do modelo FII fixo, que é o que eu te falei, que a pessoa paga para eu gerir. Isso é uma mudança de cultura também, né, das pessoas, porque por que muita gente vai para agente autônomo? Porque é atendido de graça, e esse de graça sai caro, quando você vê uma carteira só porcaria. É muito melhor você pagar para alguém, e nesse contrato você poder cancelar a hora que você quiser, que é como a gente trabalha, e aí se a pessoa não entregar performance, você cancela. Então a minha motivação é em função da oportunidade, do desejo de fazer diferente. Deixa eu entender melhor esse modelo. Pelo que eu entendi, assim, o FII fixo, você cobra ali, sei lá, 1% hipoteticamente do under management, né, que você tem sob custódia, sob gestão ali. E do outro lado você tem o clássico do agente autônomo, ou então da própria XP, BTG, que vai ganhar um rebate dos produtos que ele indicar. Geralmente, qual que é esse rebate médio em face a esses 1% aí de um FII? Vai depender, quanto pior for o produto, maior a comissão. Então, qual que é o FII médio deles? Assim, eu já vi, teve uma época que acho que foi no Reddit que vazou que o COI, tinha COI que comissionava 5% por assessor, mas não é regra e acho que depende do produto. Mas é muito ruim porque os incentivos são ruins. Se você quer saber se um negócio é bom, você tem que entender a estrutura de incentivos por trás. Então, se o incentivo do cara é te vender porque ele é comissionado em cima, porque ele depende disso, já tá errado. Agora, no FII fixo, como é uma taxa, qual que é a estrutura de incentivo? Eu vou te entregar meu melhor, eu vou fazer a sua carteira performar. E não só performar, mas eu também vou proteger a sua carteira nas crises, que eu acho que ainda é mais importante do que performar. Quando você tem uma queda e você vê o mundo todo colapsando e a sua carteira minimamente estável ou caindo pouco, isso já é um ganho. Então, isso você só consegue através de uma gestão profissional ou através de muito estudo, de uma vida dedicada à compreensão dos mercados. Então, mas eu queria entender em relação ao modelo de negócio, entendeu? Porque eu vejo que, por exemplo, os agentes autônomos e a própria XP, eles estão percebendo que essa mudança no mercado, várias empresas, escritórios como o seu, estão fazendo essa mudança e eles estão crescendo muito através desse argumento, só que eu queria entender se ainda é mais lucrativo para eles ter o rebate do que cobrar um FII fixo, ou se é igual. É que assim, o problema não é a XP ou o BTG, isso também tem que ficar muito claro, porque operacionalmente eles são bons, as duas corretoras funcionam, a própria XP tecnologicamente, operacionalmente, funciona super bem. Eles não chegaram onde chegaram por falta de mérito, assim, eles desfrutam desse monopólio por competência e tecnologicamente, operacionalmente, a plataforma é muito boa. Mas a questão não é a corretora em si, mas a forma como alguns agentes autônomos trabalham, que é através do modelo de commission-based, que é a questão do fundo, do rebate dos fundos. E eu acho que esse modelo, assim, ele tende a acabar, assim, nos próximos anos, porque as pessoas estão acordando para isso. E nos Estados Unidos, o modelo FII fixo já está muito, assim, é muito comum as pessoas investirem dessa forma. Aqui não, aqui ainda tem gente que fala, não, eu não vou pagar um e-mail para alguém gerir meu patrimônio porque eu acho caro. Então vai lá, então compra COI, então enche sua carteira aí de crédito privado, entendeu? Porque o que eu penso? Se você paga um e-mail,
mas você tem um retorno de 30% na sua carteira, como eu tive esse ano com os clientes no internacional, ótimo. Então, assim, eu podia te cobrar até 3%, né? O cliente, ele fica feliz. Então, eu acho que, assim, não é só você olhar a taxa. Se você julgar só a taxa, aí vira leilão. Aí você acha até gente cobrando 0,3, o que é um absurdo. O consultor cobrar 0,3 é um desrespeito com o próprio conhecimento. De FII fixo. De FII fixo, eu sou a favor até o meu escritório cobra até acima do mercado, mas porque a gente é bom no que faz. Então, eu acho que o modelo de agente autônomo, ele tende a acabar e as pessoas tendem a ir para o modelo FII fixo. A XP e o BTG, elas vão se beneficiar disso também porque a plataforma é da corretora, entendeu? Então, eu atendo o cliente FII fixo através da corretora. Então eles vão ter o rebate deles de qualquer jeito, só é mais o repasse pro agente, né, pro assessor, que vai ser diferente. Né? Os fundos, eu acho que assim, vai ganhar na corretagem, vai ter fonte de receita para a corretora, mas esse modelo de fato está mudando. Se realmente não fizer tanta gente, por isso é a minha pergunta, né? Se fosse a mesma coisa, né? Tipo, sei lá, se o take rate médio fosse 1%, assim como o seu, tende a acabar muito rápido, né? Porque meio que é só transicionar o sistema, mas provavelmente eles ganham mais dinheiro fazendo isso hoje. Muito mais. Então o take rate deles deve ser tipo o quê? Uns 3, 4. E eles têm ranking, a XP tem ranking dos 10 escritórios mais performáticos. Aí tá lá, o ranking é quem vende mais COI. Aí sobem no palco, porque vende tantos COI. Que vergonha. Explica pra galera por que COI é tão bosta. Vamos lá. Tem um estudo da FGV, eles compararam 253 COIs e 147 deles não performou, não bateu o tesouro direto. Então você tem muito mais risco, diferentes tipos de risco, inclusive risco de liquidez, de você tentar vender e não conseguir porque ninguém quer comprar essa porcaria. Então você fica preso em troca de um retorno medíocre. Então, mas explica pra galera, às vezes, o que é COI, Certificado de Operações Estruturadas. Tá, beleza. COI é Certificado de Operações Estruturadas. Basicamente, é um produto financeiro que te promete rentabilidade na alta e proteção na baixa. Só que para fazer isso, para te prometer esse mundo das maravilhas, você tem que correr alguns riscos. E quais são os riscos? Geralmente o COI ele é formado por uma combinação. Então, para você ter um resultado desejado, você depende de uma série de variáveis ali. Exemplo, vou comprar um COI da Amazon. E tem nos Estados Unidos, tem COI nos Estados Unidos também, que são as notas estruturadas. Aí você tem lá Amazon, Google, Apple e Nvidia. Ele vai te dar aquele retorno se a Amazon atingir um determinado valor na data tal. E aí essa data é uma data definida, a data de verificação, que chama, eles que definem. Então, olha a quantidade de variações, de combinações que precisam ser atingidas para você ter aquele retorno. Isso traz muita incerteza para esse tipo de investimento. E, de novo, assim, se fosse uma coisa que historicamente tivesse um retorno positivo, eu acho que até valeria o risco. Mas não tem. Esse estudo da FGV, ele é muito claro. A grande parte dos COIs tem um retorno, sei lá, 0,14 acima do Tesouro Direto. É muito melhor você fazer o simples, de investir num CDI, comprar título público, que é risco soberano, teoricamente livre de risco, né? Não acredito muito nisso, mas em comparação com crédito privado, é muito melhor. Então, por isso que COI é um produto muito ruim. Perfeito. E por que você decidiu colocar todo o teu dinheiro fora do Brasil? Porque o Brasil é irrelevante para o mundo. O Brasil representa vários motivos, né? O Brasil representa menos de 5% do PIB global. O real é uma moeda insignificante em comparação ao dólar. Hoje o dólar, cerca de metade dos pagamentos globais no mundo inteiro são feitos em dólar e em real. É só aqui no Brasil, uma moeda que não tem demanda nenhuma. Você vai viajar, você leva real, nenhum lugar aceita, porque é uma moeda lixo. Você leva dólar, a chance é muito mais fácil de você conseguir converter.
Fora o acesso também ao mercado de capitais. Estados Unidos é o maior mercado de capitais do mundo, tem mais de 5 mil empresas listadas, o ambiente de negócio muito mais favorável, sem leis trabalhistas, sem CLT, diferente do Brasil, que para o empreendedor sobreviver, ele tem que fazer um milagre. Então, Brasil é muito... tem essa questão da diferença do tamanho de capitais. Aí tem gente que fala assim, mas tem a taxa de juros mais alta e tal. Ok, eu acho que entre investir em renda variável no Brasil e renda fixa, eu iria mais para o caminho da renda fixa, algum título atrelado a IPCA, porque Brasil é juros e inflação, então eu iria por esse caminho. Mas ainda assim, os juros que a gente vê não representa o retorno real, porque você tem inflação também. Então, se você descontar a inflação e que não é IPCA, porque IPCA é uma aproximação irrealista, acaba que você não vai ter 15% de retorno. Então, são N variáveis. Mas eu acho que o maior risco do Brasil hoje é o risco de conversibilidade da moeda. Porque o governo aumentou o IOF, depois desistiu, ninguém pode aumentar de novo. Não só aumentar, como pode impedir as pessoas de investir fora. Assim como era na Argentina até pouco tempo, que o argentino só podia comprar $200 por mês. O governo pode fazer isso. E quem garante que não vai fazer? Brasil, cada dia é uma insanidade nova. Então, o risco de conversibilidade é isso, o risco de você não conseguir converter a sua moeda e você ter que passar o resto da sua vida, o fruto do seu trabalho, numa moeda como o real brasileiro. Perfeito. Eu acho que falta às vezes, essa conexão na maioria das pessoas, porque se você for colocar num gráfico, né, a maioria dos brasileiros, eles não têm patrimônio. Eles basicamente trabalham, ganham ali um mês e gasta tudo e pega o cheque especial, paga outro mês, pedala. Então não constitui patrimônio. Aliás, você tem algum dado que diga qual percentual dos brasileiros conseguem acumular algum patrimônio? Não tenho ideia de cabeça. Mas eu acho que mesmo para quem ganha pouco, um princípio básico dos investimentos, que é gaste menos do que você ganha. Sempre dá para você cortar alguma coisinha, mas assim, nunca você ter esse pensamento mesquinho de achar que você vai ficar rico economizando no papel higiênico. Não, você vai ficar rico gerando valor, primeiro de tudo, gere valor, para o maior volume de pessoas possível, gere valor, mas gaste menos do que você ganha e invista o excedente. E aí, nesse investir o excedente, fazer bons investimentos. Evitar a todo custo o risco de ruína. O que é o risco de ruína? Risco de você perder tudo. Risco de você comprar um COI e ficar sem o dinheiro no final. Risco de você comprar um crédito privado, uma debênture, a empresa falir. Risco de você comprar a ação e depois passar por um OPA, que é quando a empresa fecha capital. Evitar ao máximo o risco de ruína. O Taleb tem um conceito no antifrágil, que é a via negativa. Você consegue resultados através da via negativa, ou seja, através daquilo que você não deve fazer. Então, nos investimentos, você não deve ir para a ruína, né? Cair na ruína. Você não deve perder todo o seu dinheiro, porque senão você vai demorar muito para recuperar. Então, eu iria por esse caminho. Mesmo ganhando pouco, eu acho que dá para você guardar, evitar investimentos assim que você não entende. Muitas vezes fazer o básico é aquilo que vai te dar retornos melhores. Eu guardava numa conta em dólar. Eu sabia que o dólar ia subir em relação ao real. E é a realidade. No médio e longo prazo, o dólar vai ganhar do real. Só pela diferença de inflação. A inflação nos Estados Unidos é historicamente menor do que a inflação no Brasil. Só por esse diferencial de inflação, o dólar vai subir. É claro que tem os caminhos, você tem as quedas. Agora a gente está num período de baixa do dólar, uma oportunidade. Qualquer quedinha é oportunidade. Mas pensando assim para a sua vida, tem que ter dólar na carteira. Não dá para... É uma insanidade deixar todo o dinheiro no Brasil. Concordo. E aí tem diversas formas de você acessar o mercado americano, né? Vou te dar um exemplo pessoal. A maior parte do meu patrimônio não está dolarizado ainda. Tá? Mas eu tenho uma parte dolarizada. Só que essa parte dolarizada, por exemplo, eu já tenho conta na XP há muito tempo. Aí você abriu a XP Global. XP US. Entendeu? E eu já vi que você falou mal disso e eu queria que você explicasse exatamente, porque assim,
qual é a explicação que eles passam, né? Cara, o dinheiro vai estar custodiado nos Estados Unidos, a sede dessa US é nos Estados Unidos, o dinheiro está em dólar, etc e tal, mas parece que não é muito bem assim, né? Explica aí como é que é. Assim, até conceitualmente, se você quer tirar o seu dinheiro do Brasil, diminuir o risco Brasil, você não tem que investir em empresas brasileiras, através de empresas brasileiras. Então, XP, Banco Safra, BB Américas, Avenue. A Avenue se diz americana, mas é mais brasileira que americana. Se tem representante legal no Brasil, se for fundado por brasileiros, é mais brasileira do que americana, por mais que tenha o registro nos Estados Unidos. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Conceitualmente, para mim, não faz muito sentido. Já é um caminho, já é um ótimo caminho, já é um passo, mas não é o melhor. O melhor é a instituição 100% americana. Esse é o primeiro motivo. O segundo é custo, porque essas corretoras elas têm um custo muito alto, não só no spread do câmbio, mas também nos ativos negociados. Por exemplo, você vai comprar bonds, aí o bond está lá pagando 6% ao ano em dólares. Isso o bond real, que você consegue consultar na Bloomberg ou pela internet, quanto que está pagando. Aí na plataforma da Avenue, por exemplo, não vai estar pagando 6, vai estar pagando 5,4. Tipo, tem essa diferença e que você não enxerga. Então, em termos de custos, também não são plataformas muito boas, elas são mais caras. E segundo é o risco jurídico. Por exemplo, eu tenho um caso de uma colega minha que o ex-marido dela tinha uma conta na XP, Miami, e aí eles se separaram, teve o divórcio, aquela coisa toda, o juiz mandou bloquear, mandou a XP dar informações sobre a conta. A XP Miami repassou a informação. Assim, tudo bem que o cara era um otário, dane-se, ainda bem que passou mesmo, porque eu fiquei feliz por ela. Mas assim, para pensar, isso nunca aconteceria numa empresa americana. Porque se existe uma coisa que é sagrada para o americano é a propriedade privada. Se fosse uma empresa 100% americana, isso não teria acontecido. O Bolsonaro também, ele tinha conta, acho que no BB Américas passou informação. É bem coisa de brasileiro, esse tipo de intervenção, sabe, de repasse de informação. Se você quer sigilo, proteção, segurança, empresa 100% americana. E para mim, a melhor de todas é a Interactive Brokers, disparado. Custo, acesso ao mercado, 100% americana, já ganhou o prêmio de melhor corretora, assim, eu não ganho nada para fazer propaganda deles, mas eu acabo fazendo porque realmente é muito boa. É aqui uma das contas que eu tenho também. Melhor que Charles Schwab, todas essas? A Charles Schwab é muito boa também. A Charles Schwab é 100% americana, tem custos ótimos, mas eu não tive uma experiência muito positiva, porque eu achei muito burocrático para abrir conta para cliente. Eles pedem umas coisas assim, assinatura física, mas ainda assim é muito melhor. Interactive Brokers é facinho, você faz tudo online ali. Não precisa de nada, assim, é meio chatinho de abrir conta, mas uma vez que você abre, é a que tem o melhor custo-benefício para varejo, né, pensando assim, até $500 mil, eu acho que a IB compensa. Aí a partir de 500 casos já pode pensar em outros bancos, exemplo, Morgan Stanley, JP Morgan a partir de $5 bilhões. Mas aí mas, de novo, concentrado em bancos 100% americanos, que não tem a conta no Brasil, senão, numa situação jurídica que o juiz manda bloquear, eu não duvido que essas empresas brasileiras não acatem essa decisão. É muito, porque tem relação com o Brasil. Mas não tem acordo Brasil-Estados Unidos de repasse de informações? Tem, mas você sabe como que funciona a empresa brasileira. Se a empresa brasileira quiser repassar, ela respeita tanto as leis americanas quanto as leis brasileiras. Não, me refiro à empresa americana. Ela não é obrigada a repassar? Tá. Não. Não? Empresa americana, não. Tem gente até que fala que Estados Unidos é o maior paraíso fiscal do mundo. Por causa desse acordo. Não tem. Eu vi que tem vários paraísos fiscais que deixaram de ser paraísos fiscais justamente por conta desses acordos que vetaram essa blindagem, né? Suíça, por exemplo, já foi. Suíça tem que passar agora tudo, né? Por enquanto, ainda algumas instituições ainda não repassam. Então é importante manter. Mas conta brasileira, gente,
Esqueça. E dá para portabilizar também, né? Exemplo, você tem conta na XP, com os ativos ali comprados. Você consegue abrir na IB e fazer a portabilidade via ACAT, que em 5 dias você portabiliza para sua conta sem precisar vender os ativos. Isso é bom também. Tem taxa para fazer essa portabilidade? Algumas, eu acho que a Avenue cobra, não sei se a XP Global cobra. E às vezes você tem que ficar em cima também, porque as pessoas não querem perder cliente. Eu odeio isso em companhia brasileira. É aquela festa do bolo, sabe? Já viu aquele meme da festa do bolo? Qual? Que todo mundo, é um bolo numa prefeitura, Sei, que todo mundo pega o bolo, assim. Eu tenho um ódio disso quando vem cliente, o gerente do banco, sabe, quer segurar aquele cliente. Eu falo, gente, se é o meu cliente, se o meu cliente quer ir para outro lugar, ok, eu não vou dificultar a vida dele. Mas não, é muito coisa de brasileiro isso, ficar segurando essa festa do bolo. Se o cara não tá satisfeito, né, cara? Não tem por que segurar. Não, nada a ver. Cara, é legal isso aí. Eu confesso que quando eu ouvi pela primeira vez, né, eu comecei a ficar meio frustrado. Porque, de fato, tipo assim, você não tem... Beleza, você tá jogando... É uma instituição brasileira, né? Então você tá jogando o seu dinheiro, beleza, tá dolarizando, tá dolarizado. Já tá muito, muito acima, já é bom. Só que, de fato, você não tem proteção patrimonial nenhuma ali, né? Você não tem... Você não se livrou do risco Brasil. Não se livrou, né? Não. E pior ainda, é quem compra bonde de empresa brasileira através da XP Global. Gente, isso, assim, não dá para entender. Você quer tirar risco Brasil, você tá com bonde de empresa brasileira. Tipo o quê? JBS, tipo Movida, Braskem. Assim, eu não duvido a Braskem dar um calote, inclusive. Tem um risco de calote. Eu tenho umas conversas aí, parece que um cara assumiu, um cara que é campeão em recuperação judicial. É só porcaria, gente. Assim, evitar risco Brasil. Você quer sair do risco Brasil, vai para ETF americano, vai para bonde de empresa americana, compra T-bills, compra ouro, compra coisa boa. Não faça isso com o seu dinheiro. O bonde, se o emissor te dá um calote, você perde tudo. E aí é o risco de ruína que eu falei, que é aquele que a gente tem que evitar a todo custo. Perfeito. Assim, eu acredito que a maioria da galera do nosso canal aqui, tirando algumas exceções, tá em busca disso aqui, que é o primeiro milhão. Então, geralmente um conselho que eu dou pra galera é não ficar se preocupando muito com esse tipo de coisa se a pessoa não chegou aqui ainda, né? Eu não sei se você discorda de mim, porque geralmente os educadores financeiros discordam de mim. Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acredito que se você não chegou no primeiro milhão, você tem que se preocupar mais em fazer o primeiro milhão e menos em investir. Eu concordo com isso. Mas eu não acho que você também tem que ser um completo ignorante de investimento. Eu acho que você tem que gastar menos do que você ganha e investir o excedente. Ter pelo menos o básico. Mas concentrar a sua energia, o seu pensamento, o seu tempo em negócio. Sem dúvida. Eu acho que é o que faz mais sentido, porque é o que eu fiz para mim. Eu, antes de ter o primeiro milhão, eu guardava 2 mil por mês, mandava para uma conta e eu deixava parado na conta. Eu nem investia, eu fui aprender depois. Então, eu concordo. Acho que primeiro tem que focar em prosperar, enriquecer, porque a sua carreira é o que vai te dar, que vai te trazer dinheiro, não é investimento. Essa história de que investimento deixa rico é papo de piramideiro. Assim, é muito difícil você ficar rico investindo. Você consegue antecipar caminhos, multiplicar patrimônio, mas a sua fonte de riqueza é a sua carreira, é o seu trabalho. Para até, se você quiser parar de trabalhar um dia, né, você conseguir. Conseguir viver de investimentos, de dividendos, de venda de excedente, sim. Mas o seu primeiro milhão, por exemplo, foi empreendendo, não foi investindo. Foi empreendendo. Foi empreendendo, claro. Todo mundo que eu conheço, assim, né? A não ser um caso ou outro, um cara que acertou uma opção. Sim, não, foi empreendendo. Eu sempre falo isso para as pessoas, o que enriquece é o trabalho. O investimento, ele protege, ele mais protege seu patrimônio. Eu penso muito em proteção, porque se você não investe, deixa o dinheiro parado em poupança, por exemplo, parado no Brasil, você vai perder esse dinheiro. Ele degrada, vai degradando. Ele vai degradando, então você tem que investir preferencialmente em moeda forte. Perfeito. E até porque, cara, até o próprio empreendedorismo, ele é cíclico, né?
Não é todo ano que você vai ganhar dinheiro pra cacete. Então, os caras mais cascudos, assim, às vezes o cara empreende há 20 anos, 30 anos, se você for ver, cara, tem década que o cara tá voando e tem outra que o cara tá lá embaixo. Mas às vezes, se ele fez um bom patrimônio, ele mantém o estilo de vida, né? É lidar com a incerteza, né? Por isso que não é todo mundo que consegue empreender. Porque empreender é lidar com a incerteza, com a ideia de que a vida é imprevisível, que você não tem garantia de nada nessa vida. É uma realidade dura, a incerteza não vem, não é legal a gente saber disso. Só que uma vez que você entende, tira proveito dessa incerteza, a vida, os resultados começam a acontecer. Esses dias, né, chegou um espectador nosso aqui, lá no meu Instagram, lá, ele mandou mensagem, falou que ele já tinha largado a CLT há 4 anos, ele fazia 1 milhão por mês, só que ele tinha medo de voltar para a CLT. Por quê? Porque torra. Ele não construiu patrimônio. E tipo assim, mas na internet... Mas ele faz 1 milhão por mês e não tem nada guardado. Rodando infoproduto, assim, essas coisas. Mas não guardou nada. Não guardou nada, mas faz há pouco tempo, entendeu? Não faz há muito tempo. Então e ele esse não negócio é rico, cíclico. ele não é rico, porque riqueza é medida no valor que você tem guardado, que você tem investido. Mas ele tem a pior coisa, que ele tem o gostinho da riqueza, mas se ele parar de entrar, ferrou. Mas ele voltou pra CLT, não voltou, mas ele falou que ele tem medo. Eu falei, cara, você tem que juntar patrimônio, velho. Não, tiver coisa gaste mais menos do que você ganha, isso é básico. Aí tem que entender a raiz disso, por que ele gasta tanto também, se é pra impressionar os outros, se é pra alguma compulsão, tem que entender o porquê disso. Cara, tem uma cultura muito forte, né, nessa galera, tipo, de marketing digital, que a gente até conversa com vários aqui, que tipo assim, eles vendem cada vez mais quando eles mostram o estilo de vida caro. Então eles precisam torrar uma grana para mostrar para o outro, para eles continuarem vendendo, para poder se relacionar com os círculos que eles querem se relacionar, para poder mostrar para o comprador que vai comprar que ele realmente está rico. Mas entendeu? eu acho que isso funciona mais se você quer vender ticket menor, sabia? Sim. Quer dizer, não sei. Porque eu acho que assim, o cliente rico, ele não está interessado no seu lifestyle. Ele está interessado no problema que você resolve e no seu capital intelectual. Pode ser, mas tem uma máxima que, tipo assim, ninguém quer fazer negócio com fudido. Né? Também tem que tomar cuidado. Por exemplo, você não vai gravar com o reboco atrás. Eu gravava com uma parede branca. Também tem um ponto. E assim, por exemplo, você, no seu exemplo, você vende rentabilidade, você vende dinheiro. Vai, maximizar o patrimônio do cara. Se o seu patrimônio na física for falido, o cara não vai botar dinheiro na tua mão. Sim. Então você vai precisar ter, no mínimo, uma estrutura. Então isso vai uma grana, né? Vai. Eu acho que tem que investir nisso sim, acho que a aparência importa. Não acho que assim, a ponto da pessoa viver para isso, e torrar todo o dinheiro nisso e viver em função disso, em função de aparecer, porque eu realmente acredito que o cliente rico, ele não se impressiona mais com coisa material, ele está mais preocupado com o seu capital intelectual. O exemplo disso é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, para mim, o maior brasileiro de todos os tempos. Assim, ele não era um cara rico, assim, ele era um gênio. Tudo bem, vivia bem, morava na Virgínia, Estados Unidos, uma casa, uma biblioteca enorme, mas assim, não era um cara rico. E por que tantas pessoas ricas que eu conheço foram alunas do Olavo? Pelo capital intelectual dele. Então, ao mesmo tempo que assim, você também não pode mostrar, você tem que investir em você, tá sempre bem arrumado, e bem arrumado não é vestir coisas caras, mas refinar o seu gosto mesmo, de compreender o que é bonito, o que é estético. Acho que isso é importante, mas não viver em função disso. Total, isso é importante, até porque vai te trazer uma paz danada, né? Você não ter que se preocupar com esse tipo de coisa. Nossa, eu vejo que nenhuma coisa que eu nunca faria é essas blogueiras assim, que vivem de moda, sabe, de lifestyle, de marcas e patrocínio. Gente, eu acho que eu ia entrar em depressão fazendo isso, de ter que estar sempre linda, sempre bonita, sempre arrumada, sempre... Não, viver muito em função disso, eu acho que tem que ter um emocional muito forte. Qual que é a função do dinheiro para você? É o poder de dizer não. Eu, por exemplo,
eu não preciso estar num relacionamento se eu não gosto da pessoa. Eu não preciso estar em eventos de networking, porque eu não preciso de networking. Eu não preciso me submeter a um trabalho que eu não gosto porque eu tenho dinheiro. Eu não preciso agradar, porque não faz diferença. A pessoa não gosta de mim, ok. E, aliás, o maior indicador de sucesso é a crítica. O elogio, ele é o indicador contrário de sucesso. Se você é muito elogiado, você não tem sucesso. Pega qualquer empresário bem-sucedido no Brasil. Essa pessoa foi duramente criticada. Qualquer pessoa que se destaca, desde Fred Mercury até, sei lá, o velho da van. Todo mundo que tem sucesso é criticado. O elogio é o indicador contrário. Então, para mim, dinheiro é o poder de dizer não, de falar, eu não preciso, dane-se, pense o que quiser, eu não vou passar por isso. Sou muito fã desse velho da van, acho esse cara muito foda. Eu também. Ele é muito foda, cara, ele é muito bom. Eu também gosto dele. e ele consegue fazer um humor autodepreciativo bizarro. Ele faz piada dele mesmo. É muito engraçado, muito cara. bom. Tipo, ele é um bilionário, multibilionário, e ele, tipo, fica, sei lá, um careca velho, assim, fica andando de patinete. Não, ele é muito bom. É demais muito bom. isso. Genial. Nanda, eu vou abrir o teu conselho de ouro, tá? Mas antes, eu quero te passar um recado, o seguinte. Se você tá aqui com a gente até agora, cara, eu julgo que você tá minimamente gostando desse episódio, senão você já teria ido embora. Então eu vou te pedir uma coisa. Caso você não esteja inscrito ainda nesse canal, aperta nesse botão aqui para você se inscrever. Isso ajuda muito a gente e ajuda a gente a trazer cada vez pessoas melhores, assim como a Nanda aqui, e trocar ideias de mais alto nível para que você consiga colher esses benefícios e aplicar na sua vida, tá? E, óbvio, se você conseguir compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas possível, também ajuda muito a gente a poder atingir mais pessoas e cada vez mais trazer papos interessantes aqui, beleza? Então, só se inscreve no canal, tá? Não vai cair o dedo. Vamos lá. Quanto você diria que vale esse conselho aqui? $100.000. Chutei. Tá. Já dá pra começar a investir Já dá lá pra com começar você. a investir comigo. Beleza, eu vou ler aqui a frase que você colocou e você explica pra galera, tá bom? Tá. Coloque o seu coração em tudo que você fizer. Isso. Profundo. Tem uma frase, uma poesia do Fernando Pessoa, que é assim, ele diz o seguinte: para ser grande, ser inteiro. Põe quanto és no mínimo que fazes. Nada teu exagera ou exclui. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Se eu tivesse que definir a minha personalidade em poucas linhas, seria isso. Porque tudo o que eu decidi fazer na minha vida vai ser com muita entrega e com muito coração. É isso que eu quero dizer com coração. Então, se eu decidir limpar a minha casa, a casa vai ficar muito limpa, vai ficar perfeita, vai ficar cheirosa. Se eu decidir cuidar dos meus cachorros, que eu tenho 2 Golden, eu cuido muito bem deles. E quando eu tiver filhos, eu sei que eu vou ser uma boa mãe. Porque tudo meu é com muito... Assim, eu me dedico de tal forma que não tem como ser ruim. Porque eu tô colocando meu coração ali, eu não quero fazer mais ou menos. Assim, no meu trabalho. Por que que eu tive sucesso? Por que eu consegui tantos clientes? Porque eu me entrego, porque na hora que eu vou montar uma carteira, eu penso aquela carteira como se fosse minha, e eu realmente consigo entregar aquilo. Então, se colocar por inteiro em tudo que você faz. O grande problema das pessoas é que as pessoas não fazem isso. As pessoas querem entregar menos, querem fazer o mínimo e receber muito. Querem trabalhar 8 horas por dia, depois das 6, se tiver alguma urgência. Não estou no meu horário de trabalho. E aí a pessoa, óbvio que vai fracassar, e tem que fracassar, porque a pessoa assim não merece ter sucesso. Então, um conselho que eu dou é isso: tudo que você fizer, coloque seu coração, mesmo que você não tenha muitos recursos, mas faça com capricho, desde limpar a casa até fazer um post no Instagram. Mas eu não tenho a melhor câmera, mas eu não tenho o melhor microfone. Tudo bem, mas então faça um bom roteiro. Mas então estude o melhor roteiro. Mas eu não tenho uma luz, então escolhe o melhor horário do dia, que a luz fique boa e que você consiga resolver.
Ah, mas eu não tenho um designer para fazer. Então você mesmo vai lá e aprende a usar o Canva grátis. Isso é colocar coração. Isso, assim, o que você tem que você pode fazer? Pode não ficar o melhor do mundo, mas é o seu melhor. E eu acho que é isso que importa. Cara, é engraçado que quando você tava falando tudo, você sempre trouxe um problema e depois uma solução. Sim. E se a gente trouxer, se a gente voltar esse papo, né, galera, retroagir todo esse episódio, no começo que a gente começou a falar de esquerdista, que não gosta de esquerdista. Cara, o padrão mental do esquerdista é o problema. E a solução é o Estado. E a solução... A solução é lei. Ai, tem que criar uma lei. A esquerdista adora isso. Adora criar lei, eu nunca vi isso. Nossa. É que são muitos direitos, né? Não, o Estado tem que fazer tudo. Tem que abraçar, tem que beijar, tem que fazer tudo. Mas eu acho que o problema aí, de novo, só pontuando, tá na premissa. Né? Eles partem de um ponto de que... Eles partem do status quo de que as coisas já estão aí, já funcionam. Eles não conseguem entender como que as coisas são criadas. Parece que ninguém cria nada ali. É tipo assim, ó, tá aqui, tem dinheiro aqui, então deixa que o Estado manda fazer as coisas. Mas na verdade não sabe o que é a iniciativa privada, que gera o dinheiro, que você gera valor, você cria capital. Que paga imposto. Que paga o imposto. Esse dinheiro vem da área, da força produtiva da sociedade, e não da parte parasitária que é o governo. Eu assisti um corte ontem, inclusive, acho que era, coincidentemente, era um monarca, não que eu goste dele, mas era um monarca e um cara... um cara esquerdista lá pra caramba, tipo, não sei o que, Gaioto, você deve saber eu acho que eu vi que ele fala da propriedade privada dele, então me empresta seu carro. Então me empresta seu carro. Não, você não tem que ter propriedade privada. Não, então você tem um carro? Tenho. Me empresta seu carro. Não, por quê? Porque ele é meu, é sua propriedade privada. Então, não, eu vi isso daí. Muito não, bom. Mas é por isso que eu falo, é doença. E aí eu falo, vale a pena discutir com o esquerdista? Vale a pena tentar, eu vou provar. Eles não conseguem ver a lógica das coisas. Eu não perco tempo, não. Para mim, eu excluo automaticamente. No final de tudo, se eu fosse resumir, eu resumiria com isso aí que você falou. Você pode usar o termo que você quiser, esquerdista, capitalista, de direita, o que for. Mas no final tem gente que arranja problema e tem gente que arruma solução. Né? Cara, seja a pessoa que arruma a solução. Acabou. Acabou. Entendeu? Você não precisa gostar de política, não precisa comprar um pacotinho da direita, da esquerda, nada. Sim. Resolva teus problemas, entendeu? Tipo assim, cara, o que eu posso fazer com o que eu tenho aqui? Qual que é a solução? É isso. Cara, vou gravar na luz aqui. Não tem nada. Meu início foi assim. E eu lembro que batia muito sol em casa, na parede que eu gravava, então assim, eu sabia que eu tinha que gravar de manhã, porque de tarde ia ficar muito ruim o sol batendo. Então assim, você tem que fazer com o que dá ali. É o que é, né? É o que é. Nanda, eu gostei muito desse papo, tá? Fala pra galera se inscrever no canal. Inscreva-se no canal Plano do Milhão aqui com o Bruno, um ótimo podcast. Eu vim aqui porque eu assisti a forma como o Bruno conduzia, muito diferente de todos os podcasts que eu já tinha visto, então tá de parabéns, Bruno, inscreva-se no canal para não perder os novos episódios. Boa, isso aí. E se você quiser ver pessoas tão interessantes quanto a Nanda sentadas aqui, comenta aqui primeiro, qual é a palavra-chave para saber que a pessoa chegou até aqui? Uma palavra-chave. Qualquer palavra? Dólar. Tá, então comenta dólar. Comunista. Não, comuna não. Não vai achar que a pessoa é comuna. Não, dólar. Comenta dólar aqui para eu saber que você chegou até esse momento aqui e compartilha esse episódio com outras pessoas que gostariam de aprender com esses conceitos que foram passados por aqui e te espero no próximo episódio. Valeu!